Senhor, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Deus, por esse dia único. Obrigado, Espírito Santo, por Senhor nos conduzir até a Tua presença. Fale conosco, Senhor. Por favor, nós precisamos ouvir Tua voz. Obrigado, Deus. Pastor Nelson falou sobre a Igreja de Deus no Brasil, 90 anos. Privilégio chegarmos até aqui. A irmã Cleide falou sobre ultrapassando barreiras. Eu não quero me deter muito sobre o tempo, porque eu sei que ainda temos mais de Deus nessa manhã. Mas sabe, olhando esse folha aqui que o irmão Gessé abençoado fez muito bem. Ele é uma bênção de Deus, esse homem, sua esposa Thaís. Nessa manhã de hoje, nós queremos um pouco falar sobre que um depende do outro. Igreja de Deus, 90 anos, ultrapassando barreiras. Para se ultrapassar as barreiras, precisamos estar firmes no fundamento da palavra de Deus. E para que o fundamento da palavra de Deus possa crescer e multiplicar, precisamos sim ultrapassar barreiras. Ver pessoas que estavam até indo bem no caminho do Senhor, estavam indo bem na obra, no ministério, fazendo aquilo que Deus realmente estava querendo para a pessoa fazer. Mas às vezes, por causa das circunstâncias, das palavras negativas, dos maus testemunhos, às vezes de tantas retóricas, tantas palavras, tantos conhecimentos que ficam só aqui, em meio aos problemas, às situações que nos afligem, às vezes ficamos desanimados. E o desânimo às vezes é tão grande que às vezes ficamos tão frios em nossa fé. E às vezes perdemos até a esperança do que realmente nós queremos. Meu Deus, será que tem me chamado mesmo para fazer a obra? Será que sou eu mesmo a pessoa que tu queres para isso, para aquilo, na tua casa, na tua obra? Ah, mas eu não sei falar direito, eu sou tímido, eu falo demais, será, Senhor? E tu queres isso mesmo? Será que eu sou um desbravador na tua obra aqui nesse país? Será que tantas interrogações, tantas coisas que às vezes parece que a presença do Senhor está longe? A Igreja de Deus, ela tem lemas, e um dos lemas dela é santidade ao Senhor. Eu aprendi que com o pastor Tomás, avante em fé, na verdade, santidade e unidade. Esse é o lema da Igreja de Deus. Você até quer ser mais santo, nós queremos até buscar mais essa presença de Deus. Às vezes não sabemos direito o caminho, às vezes porque vemos algo acontecendo ali, pensamos que tal ali é santidade, ou às vezes pensamos que não precisa daquilo, porque já temos isso é santidade, ou às vezes nós não sabemos nem o que fazer. Mas o nosso Deus, Ele ainda continua sendo santo. E se nós olharmos para Ele, Ele vai cada dia mais nos tornando também pessoas santas. Não tire os olhos do Senhor. Querer ser santo é uma coisa, e ser santo é outra coisa. Para sermos santos, meus amados irmãos, assim como foram os pioneiros da nossa igreja, nós não podemos esquecer dessas coisas. A Igreja de Deus está entrando num outro patamar na sua história. Mas eu não posso esquecer dos meus irmãos que fizeram história também. Se eu quero prosseguir na história da Igreja de Deus,
Eu também tenho que lembrar dos nossos pioneiros que também, como falou aqui o pastor Nelson, os irmãos que pregaram, do que eles fizeram na obra de Deus, e isso foi fantástico. Essas coisas nos inspiram a ir mais além. Nós não podemos cair nos extremos. Não podemos apenas ficar de um lado e dizer, não, aqui está certo, e também ir para o outro lado e dizer, não, mas o certo é aquilo, está errado. Não! Se você quer ter uma vida de santidade, você tem que andar em equilíbrio. Você tem que confiar que Deus fez no passado, mas Ele também pode fazer no futuro. Temos que ter uma vida equilibrada, vida de santidade. E quando nós lembramos dos nossos pioneiros, o que eles fizeram da igreja de Deus, muitos deram sua vida pela obra de Deus, por isso que muitos de nós estamos aqui hoje. Não podemos esquecer o que esses homens fizeram, o que essas mulheres de Deus fizeram no passado. Mas, gente, nós também devemos compreender o seguinte: eles fizeram o que puderam no tempo deles, no jeito deles, nas estruturas que eles tinham, nos planos que eles tinham, nas coisas que eles podiam fazer. Hoje Deus nos dá muitas coisas para a gente fazer no que nós temos hoje para fazer. O que funcionava 50 anos atrás talvez não funcione muito bem no tempo de hoje. O que funcionava em 1923 talvez não funcione hoje em 2013 tão bem como antes. Deus tem muito mais para fazer em nossas vidas. Nosso Deus não é um Deus limitado, nem pelo tempo, nem por nossa cultura, nem por nossas regiões. Deus é o Deus que ama cada um de nós, independentemente do que nós somos ou deixamos de ser. Deus se conta com cada um de nós para fazermos a obra dele. Mas para isso, meu irmão, precisa de algo essencial em nosso ministério, em nossa vida. Chama-se presença de Deus. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã de hoje. Nós também temos estrutura no Nordeste, o pastor Tomás, com os irmãos norte-americanos também que soaram, que deram suas férias, trocaram suas férias para trabalhar, investiram seus recursos para construir templos lá no Nordeste. Hoje somos 10 pontos, 10 igrejas lá no Rio Grande do Norte, só no estado só, 10 igrejas que estão aprendendo a crescer. Não quero aqui nessa manhã de hoje nos vangloriar, dizer, nós estamos fazendo isso. Não, amados irmãos, nós temos que compreender que Deus está movendo o negócio. Nós temos que compreender que do mesmo jeito Deus está fazendo aqui também no sul e vai fazer muito mais. Não é um pastor, não é 2 pastores, não é uma equipe de pessoas que decidiram praticar a presença de Deus. Eu me alegro muito quando eu vejo as notícias, quando eu vejo cada irmão aqui trazendo a palavra, pregando sobre o norte. Agradecemos muito pelos irmãos do norte também, pastor Orestes, sua esposa, irmão Marlene, pastor César Ricardo, Flávio e outros mais, que também nos ensinaram tanto e foram para lá para o Nordeste e nos ensinaram, e nós aprendemos com eles. E para eles eu tenho certeza que é um orgulho ver hoje os meninos, como diz vocês aqui, não espiar, pançudo, como Jessé, e ver hoje esse espiado fazendo a palavra de Deus. Como é bom, como é gratificante. Mas sem a presença de Deus, não existe pastoreio, não existe ministério. Sem a presença de Deus, não existe desenvolvimento para que a igreja cresça. Sem a presença de Deus, não existe nada do que nós possamos pensar sobre a igreja de Deus, sobre o ministério de Deus. Meus amados, quando nós não temos essa presença de Deus manifesta em nossa vida, nós nos frustramos quando queremos buscar a santidade ao Senhor. Nós nos frustramos quando muitas vezes nós temos um chamado, mas muitas vezes não respondemos a esse chamado de Deus e queremos fazer as coisas muitas vezes teórica, ou do nosso próprio jeito, ou da nossa própria
nossa vontade, ou como alguém diz que é para fazer, e nós nos frustramos, porque falta em nós essa presença manifesta de Deus. Tem algo nessa manhã de hoje que em mim e você precisa morrer. Sempre tem algo em nossas vidas que nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, o que preciso fazer para que a presença real na minha vida mais e mais? Eu não sei. Você sabe o que é. Eu sei o que é na minha vida que eu preciso fazer morrer cada dia, para que a obra de Deus possa continuar, para que Deus continue usando a minha vida, continue usando o ministério, porque nós temos um propósito diante de Deus. Eu lamento pelo irmão Helmut. Tive o prazer de conhecer, e pelo que me falaram, foi um irmão abençoado aqui nessa igreja, que fez tantas coisas maravilhosas para Deus. Era um irmão, como se diz lá no Nordeste, né? Pau para toda obra, abrir, faz, vamos lá e tal. Glória a Deus pela vida desse irmão. Mas sabe, meus amados irmãos, ele fez valer a pena. E eu pergunto para você nessa manhã de hoje: e a sua vida está valendo a pena para você? O irmão deu sua parcela de contribuição na obra de Deus, e nada do que acontece é em vão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo é permissão do Senhor, e tudo vem para que nós possamos aprender, compreender os mistérios do Senhor em nossa vida. O irmão, ele fez aquilo que deveria fazer. Até ontem mesmo nós estávamos vendo o irmão ali assando churrasco, assando carne para servir a cada um de nós. O que significa isso? O que Deus quer falar conosco através da vida daquele irmão? Que o irmão serviu a Deus até os seus últimos momentos de vida. O que quer dizer para mim e para você? Continue servindo a Deus e servindo aos irmãos. Aquele que quer ser o primeiro na obra de Deus, aquele que quer ser o maior no reino de Deus, que sirva a todos, disse Jesus. Eu não posso só servir a um grupo, eu não posso só servir apenas a minha família. A minha família é fazer a vontade de Deus, como disse Jesus. Tenho certeza que o irmão realmente vai ser lembrado muitas vezes, porque ele fez a obra de Deus, ele contribuiu na obra do Senhor. E para nós, deixa mais uma vez um legado de continuar, de fazer, de servirmos ao Senhor. Mas mais uma vez eu volto: sem a presença de Deus, nada disso vale. Sem a presença manifesta de Deus, nada disso vale. Eu vou fazer uma pergunta para você nessa manhã de hoje, meu amado irmão. Você gostaria que nessa manhã de hoje Deus te levasse a um nível maior na sua vida? Quantos concordam de amém? Mas você anseia por isso mesmo? Ou é só aquele amém? Concorda aí, vamos lá. Você anseia ir mais alto em Deus? Você anseia crescer mais no Senhor? Você gostaria de fazer coisas que os nossos pioneiros fizeram e até mais além do que eles? Quantos aqui gostariam disso? Diga amém mesmo. Então, meu amado, sabe o que está dizendo? Assim seja. Sabe o que está dizendo? É desse jeito que eu quero. E aquilo que está ligado na terra. Então, que assim seja. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, ao seu lado está. Eu tenho um costume de dizer assim lá em Natal, né? Os irmãos: olhe para o seu irmão aí com amor e carinho. Olha bem, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, é com amor e carinho. Irmão, olha todo com olhar de águia assim. Se isso aí é amor e carinho, não digo que é com raiva, não, não, Jesus. Mais uma vez, olha aí como está sorrindo. Olha aí para esse irmão aí com amor e carinho. Diga assim para ele: você está comigo hoje, irmão. Só hoje. Irmão, eu fico tão feliz porque eu tenho uma esposa tão maravilhosa, né? Mas sabe uma coisa, eu gosto sempre de, quando acordo, e
velho. Onde é o cabelo? Sempre quando eu olho para aquele espelho, eu digo, que homem lindo, Jesus. Oh Deus, como tu és maravilhoso. Não, primeiro tem que amar, mas bebê. É que eu vou amar o meu próximo. Então eu digo, oh Jesus, que pastor lindo. Como minha esposa teve tanto privilégio. Mas sabe uma coisa, amados irmãos? É a presença de Deus que nos torna as pessoas mais lindas da face da terra. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Amado irmão, Igreja de Deus no Brasil, 90 anos. Mais anos ainda. E como vamos ultrapassar essas barreiras? Deus quer nos ensinar algo nessa manhã de hoje muito maravilhoso. Ele tem mais para nós. Mas sabe, olhando esse design aqui, nós podemos observar o seguinte, que são duas coisas. Um está no vertical e outro está no horizontal. Então, pensando bem, um depende de Deus, como cristão, como discípulo de Jesus, depende do nosso vertical. Você vai compreender o que eu estou dizendo nessa manhã de hoje. O vertical, ele sempre vai gerar o horizontal. O vertical vai gerar o horizontal. Como é que é isso, pastor? Seguinte: quanto mais íntimo você for de Deus, melhor as coisas vão ser para a sua vida. O que é que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o meu reino e as demais coisas. Ele não falou o contrário, né? Busque primeiro as demais coisas, vai cuidar da tua vida, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai comprar teu carro, vai fazer isso, e depois a gente vai chegar para você. Não, Deus não disse isso. Jesus não disse isso. Ele disse que nosso primeiro lugar devemos buscar o seu reino, a sua justiça, fazer a vontade dele, praticarmos a sua palavra, honrarmos os nossos mestres, honrarmos aqueles que Deus colocou como cobertura espiritual sobre nossas vidas, não desprezar o que eles fizeram. Se eles têm erro, porque eles são humanos também, como eu e você também somos. E não cabe a mim e você julgar os irmãos do passado, nem do presente, nem aqueles que ainda vão chegar. Quem julga é Deus. Se o meu pastor, se o meu líder faz algo errado, é ele com Deus. Eu tenho que orar pela vida dele, eu tenho que honrar a vida dele, porque Deus me chamou para honrar, e Deus chamou você também para honrar. Por isso, amados irmãos, o vertical vai gerar o horizontal. Quanto mais íntimo você estiver com Deus, quanto mais íntimo você estiver nas coisas de Deus, o horizontal vai chegar para você também. Em que sentido? Isto é automaticamente. Eu gosto de uma versão nordestina da Bíblia, a nova versão internacional do nordestino. E o irmão, certa vez, ele pregou esse versículo, né, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele disse: olha, meu filho, aqui na linguagem nordestina, sabe o que é que Deus está dizendo para você nessa palavra? Ele disse: meu filho, faça a minha obra, faça a minha vontade, faça o que eu estou dizendo para você, rapaz, e as outras coisas pode deixar para cima e embaixo. Você está entendendo? É isso que Deus quer para mim e para você. Quando estivermos cheios de sua presença, Ele diz: olha, faz minha obra, faz minha vontade, as demais coisas não se esquenta com isso, não se preocupa com isso, porque eu vou acrescentar a você. E Deus tem feito isso na minha vida, Deus tem feito isso na vida de muitos irmãos ali no norte e também no nordeste. Deus tem feito isso também aqui no sul. Deus mostra isso. Eu me lembro, nós, voltando um pouquinho aqui, quando nós tomamos essa decisão de ir para o assentamento de São Sebastião 3, onde ninguém queria ir, onde você tinha que morar num lugar que não tinha energia elétrica, que a água era artesiana, de poço artesiano,
onde as pessoas moravam em casas feitas de taipa, feitas de barro prensado lá, e você tem que deixar o seu conforto da cidade, o seu conforto do trabalho ou de outras coisas mais, para decidir cuidar de pessoas que ninguém queria cuidar delas. E eu me lembro que o pastor Tomás, ele, na época, quando edificou aquele templo lá com os irmãos lá, e se eu não me engano, haveria um casal de missionárias para morar naquele lugar. E toda semana, eu com o pastor Tomás, às vezes sozinho, ia para trazer a palavra de Deus lá, numa tendazinha do lado da casa de um irmão, uma tendazinha feita de madeira e lona, pequeno, como se fosse uma garagem do lado de uma casa. E lembro-me que eu levava um violãozinho, por não ter energia elétrica, com as cadeiras pequenininhas, era, eu não sei se aqui vocês usam, mas uma luz de gás, de botijão, e era isso aí, claridade. A gente tinha um data show da hora ali, meu irmão. E hoje esse negócio tá bom, mas sabe como era o data show quando você não tem energia elétrica? Como é que usa data show, né, pastor? Mas Deus dá a criatividade para ele fazer a obra. E sabe o que é que ele pegava? Não tem aqueles papéis antigamente de embrulhar pão? Não tem aqueles, né? Aqueles rolos que a gente compra lá? E a ideia foi essa: comprava aquele rolo, cortava em pedaços iguais, pegava um lápis piloto daqueles, escrevia as músicas, um cabo de vassoura, 2 manchinhos ali, 2 pregadores, botava as folhas em ordem das músicas que nós queremos, pegava ali, e aí louvava o Senhor e mandava nós olhar para ele. Vamos trocar o slide. O irmão já ia lá no pregadorzinho, tirava o papel, colocava outro. E assim ia, meu amado. E o negócio era beleza, todo mundo gostava, todo mundo cantava, todo mundo no violão. E a gente tinha, além das pessoas, a gente já tinha outros convidados, né? Sapo cururu, besouro rodando nas cabeças, e mais outros lá que enfeitavam. Só para você ter ideia, até mesmo na casa do irmão do lado, irmão de Nilson, vamos sério, eles são nossos discípulos abençoados. Eles trabalhavam com coisa animais, ele tinha carneiro, cabra, essas coisas. E eu me lembro até hoje, eu estava pregando ali, e justamente eu estava fazendo uma pregação sobre o Salmo 23. E eu disse: você é meu pastor, né? E nada me faltará. Aí a cabra fez bem, lá, cara. Ela concordou, digo: olha, se você não dá um amém, a cabra. Mas dessa tenda, com esses poucos irmãos, lá não faz tanto frio como aqui não, sabe? O frio nosso lá é o quente de vocês aqui, né? 20 graus, o mínimo que chega lá é talvez isso, 20 ou 19 talvez, no máximo já matou um pouco. E, sabe, essa temperatura, quando estava chovendo, eu me lembro, poucos irmãos chegavam, mas dobravam seus joelhos naquela terra de barro e oravam ao Senhor, pedindo ao Senhor: Deus, abençoe essa igreja, Deus abençoe nossas vidas. Sabe, irmãos humildes que faziam a obra do Senhor, que nos acolheram tão bem em suas casas, que o melhor que eles tinham, muitas vezes, aqui não tem, eu sei que aqui não tem, mas alguns irmãos conhecem o cuscuz, né? E com mortadela. Às vezes aquele refrigerante para descer só Jesus na causa. Porque se vocês conhecem esses nomes estranhos que tem aí, sabe, mas com tanta alegria que eles não faziam isso. E a gente compartilhava com eles, íamos juntos, né? E para a glória de Deus foi construído um templo muito abençoado. Pena que não trouxe fotos aqui, mas foi construído um templo muito abençoado no assentamento de São Sebastião 3. E com isso o desenvolvimento também veio, carros começaram a ser construídos, a energia chegou, água encanada hoje também, escolas, sabe? Quando Deus coloca a mão em um canto, ela cresce, ela prospera de todos os lados. E hoje, para onde é o Senhor, para resumir isso, eu também não quero me apegar tanto aqui a questão do nosso tempo, mas hoje, para onde é o Senhor Jesus, uma igreja que antes tinha 30, 35 membros, 40 no máximo. Hoje, com uma estratégia nova de trabalho,
mantendo a raiz da igreja de Deus, santidade, verdade, unidade, honrando aqueles que nos honraram, pregando a palavra de Deus, a verdade, mas vivenciando essa palavra. Hoje, para a renovação de Jesus, em São Sebastião nós temos 180 membros e em Seramini 150. Juntando os dois no culto de celebração, que a gente faz um culto único para Santa Sé para todo mundo, tem pessoas que não tem lugar para sentar. Agora eu pergunto a você, irmão, se nós não tivéssemos essa disposição, essa decisão de chegar naquele lugar, se nós não ardesse no nosso coração essa chama, como o irmão falou aqui, do fogo de Deus no nosso coração para fazer a sua obra, quem é que iria para um lugar desse? O que importa não é o lugar. O que importa é que quando nós estamos cheios da presença de Deus, as coisas acontecem em qualquer lugar. Seja ele lá no norte, seja no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, no sul. Quando estamos cheios da presença de Deus, essa palavra, ela está aqui e sai em nossas vidas, para trazer outras vidas para Jesus. Meu irmão, quero motivar você nessa manhã de hoje, em nome de São Jesus, a ter mais intimidade com Deus. Quanto tempo você tem gastado na presença do Senhor? E quando eu falo na presença do Senhor, não é você apenas ir para o culto no domingo, ou ir para a escola bíblica, ou ir para a reunião, grupo familiar, célula, o que você quiser chamar. Sabe? Não basta só essas coisas. Temos que gastar tempo com Deus. Falamos com a culto dos nossos pioneiros, falamos o que eles fizeram, mas quantos querem pagar o preço que eles pagaram na presença de Deus, meditando na palavra, estudando a palavra, orando a Deus, jejuando a Deus? Quantos querem fazer isso hoje? Quando falamos dos nossos pioneiros, quando falamos de 90 anos de igreja de Deus, temos que lembrar que homens de Deus pagaram um preço para estar diante de Deus, para que a obra continue. Precisamos entender, meu amado irmão, que problemas todos nós enfrentamos. Jesus mesmo disse: no mundo vocês vão ter aflições. Jesus não enganou a mim e nem a você. Quando nós tomamos a decisão de aceitar como nosso Salvador, de caminhar o caminho, Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas por outro lado também diz: mas tenha bom ânimo, alegre-se, porque eu venci o mundo. E nós lembramos também do Antigo Testamento, que o salmista, o rei Davi, ele falou que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em outra linguagem, não é que nada vai faltar, não, vai faltar algumas coisas, mas de nada terei falta, porque o Senhor é suficiente na minha vida. Mas a lembrar que também no mesmo salmo, se nós passamos a aflição, no mesmo salmo também a palavra diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Glória a Deus. Essas coisas a gente tem que lembrar e colocar em prática. A palavra de Deus hoje faz real quando nós colocamos ela em prática, meu irmão, e funciona. Como disse o pastor Fábio aqui, quando leu lá em Atos, que o Senhor vai acrescentando dia após dia, quando nós conseguimos ganhar a simpatia das pessoas. Deus é que acrescenta, Deus é que faz as pessoas, direciona as pessoas aonde nós estamos. Isso tem acontecido conosco e eu tenho certeza que vai acontecer muito mais em toda a igreja de Deus no Brasil, porque nesses últimos dias Deus está levantando pessoas que têm equilíbrio. Deus quer usar pessoas que têm equilíbrio, que entendam o que é vida de santidade, que tem que ter busca, tem que ter renúncia. E amado meu irmão, às vezes nos queixamos dos problemas, da dificuldade. Querido, se aqui no sul tem problema, dificuldade, vai dar uma voltinha lá no Nordeste. Às vezes nós dizemos: vamos fazer missões, vamos para a África. Glória a Deus, entendendo que o segundo da África também precisa, não é verdade? Todo mundo precisa. Você quer conhecer a África? Não precisa ir tão longe para o continente, não. Vai dar uma olhadinha nos assentamentos lá no Rio Grande do Norte. Vai ver que é pessoas que às vezes só tem que comer de manhã e talvez de noite não tem mais que comer. É realidade. Mas são pessoas que estão satisfeitas não apenas com a comida material, mas com a comida que vem do alto, que vem do Senhor.
Ah, pastor, eu queria tanto servir mais ao Senhor, eu queria ter tanta essa vida de santidade, eu queria tanto ter essa disposição, eu queria tanto. Não fique só, não queria não, meu filho. Peça ao Senhor, Senhor, me motiva. Mas, pastor, o Senhor não conhece minha esposa, o Senhor não conhece meu marido. Você, glória a Deus que eu não conheço, você conhece, né? Você não conhece. Olha, querido, quando eu tomei a decisão de ir para o assentamento São Sebastião 3, você também não conhecia minha esposa. Ela está aí linda, maravilhosa. E eu lembro que eu disse para ela, minha filha, eu sinto que Deus está me chamando para fazer aquela obra ali em São Sebastião. Olha, venha com essa conversa aqui não. Mas o que é área, filha, né? Os irmãos lá, precisando de nós, a igreja está lá sozinha, não tem ninguém. Só uma ruma de pano quadrado que possa mais controlar. Né? Não. Qualquer lugar, menos assentamento. Você está doido para falar que o facão com força e mata o povo? Não, minha filha, contextualização, hein? Não é assim não. Ah, não sei. Deus vai tocar no seu coração. Sabe, irmão? Paguei o preço da oração de João de Deus e disse, não quero nada forçado. Nada forçado, não preciso forçar minha esposa para fazer a obra. Ela tem que compreender, o Espírito Santo vai tocar no coração dela e nós vamos para esse lugar. Tanta convicção que eu tinha em Deus, irmão, de fazer essa obra. E sabe, orando, fazendo, ó Deus, me levando ela para visitar, para ver os irmãos e tal. E aquela comunhão, aquele carinho, os irmãos, e o cuscuz para lá, e refrigerante sem gosto para cá, mortadela voando, cada berrando e tal, e a gente vai na obra. Aí teve um dia que minha esposa, antes de dormir, nosso devocional, disse, meu filho, você ainda sempre desejo de fazer obra naquele lugar? Eu disse assim, não quis demonstrar muito. Meu gordo assim, sempre disse, sim. Doido para dar uma glória a Deus e levar para você. Aí ela olhou para mim e disse, os Deus tem falado no meu coração que nós vamos para lá. E hoje, amado irmão, é um prazer trabalhar com aqueles irmãos. Enfrentamos problemas? Sim. Como qualquer outro ministério, como qualquer outra obra tem problemas, porque nos problemas Deus coloca para a gente enfrentar, para a gente crescer, para ultrapassar barreiras. Mas o negócio é como ultrapassar essas barreiras, como nós enfrentamos esses problemas. Lembre-se, vertical vai gerar horizontal com a presença de Deus. Se você está com um problema com alguém da sua família, com seu cônjuge, com alguém, comece a consertar primeiro. Não é o seu relacionamento com ela, ou com ele, ou com seus filhos. Conserte primeiro o seu relacionamento com Deus, porque o vertical vai gerar horizontal. Conserte com Deus, busque a presença dele, que eu tenho certeza, Deus também vai consertar o seu relacionamento com qualquer pessoa da sua vida. Ah, pastor, meus filhos estão com tudo estranho, são meninos rebeldes, e faz isso, quase pegando o sotaque de vocês, né? E faz isso, faz aquilo e tal. Ah, pastor, esses meninos atrapalham o meu ministério, e são umas pestes do Nordeste. Mas olha, meu amado irmão, e eu pergunto, como é que está você, filho, teu papai do céu? Você também tem dado tanto trabalho ao teu Pai Celestial. Não está na hora de você, filhinho, compreender mais o teu Pai Celestial. Não está na hora de você correr mais para os seus braços. Não está na hora de você sentar no colo dele, ter momentos com ele. Acerta primeiro o teu vertical e o horizontal, Deus vai fazer na tua vida. Acerta primeiro o teu relacionamento como filho de Deus, com o teu Pai Celestial, e Ele vai acertar o teu relacionamento com teus filhos também. Isso até mesmo na fé, até mesmo nos nossos filhos na fé, em nossa própria igreja também. Lembre-se sempre disso, irmão. Lembre, talvez você não vai lembrar de mim, talvez não vai lembrar do que eu estou falando aqui, mas pelo amor de Deus, lembre
que se você quer que o horizontal esteja bem, conserte o vertical com Deus primeiro. Conserte o vertical com Deus primeiro. Então, qual é o segredo para a gente ter essa presença manifesta de Deus em minha vida? É só ler a Bíblia? Não basta. É só oração? Não basta. É mais do que isso. É intimidade, é gastar tempo com Deus. Ah, que hoje vai ter o Inter, vai ter o Paraná, vai ter o... Não, outro lá? Grêmio. Eita, um bocadinho vem aí. Opa, esse é bom. Sabe? Você agora eu sou eu mesmo. Sabe? A gente não perde, né? Não vai passar, Libertadores, não sei o quê. Às vezes, tanta porcaria que a gente assiste, tanta besteira, e a gente gasta tempo, né? Aí sentado, 2 horas, 3 horas, tá nem aí. Ah, não, amanhã tem que trabalhar. Ah, não, amanhã não tem que fazer isso. Ah, tem que fazer, tem que fazer. 24 horas por dia, Deus tem concedido a cada um de nós. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. E as 8 horas? O que é que nós estamos fazendo? Hoje não é desculpa, irmão. Dizer, estou sem tempo. Eu já vi na frase atrás do carro que diz assim: quem não tem tempo para Deus está jogando tempo fora. Temos que tirar tempo com Deus, igreja. Temos que tirar tempo com Deus, irmão. Eu não estou falando, como eu volto a falar, não é apenas no culto no domingo, não é apenas na célula ou na reunião familiar, não é apenas no escola dominical, é você e Deus. Tempo com Deus, gastar tempo com Deus, ir para o teu quarto, ou para debaixo do pé de árvore, para a varanda, para algum canto, mas é você e Deus. Tira tempo com o Senhor. Está entendendo? Ah, pastor, porque a Bíblia, a letrinha miúda compra na letra grande. Ah, pastor, porque me dá dor de cabeça? Mas se novela não tem dor de cabeça. Ah, pastor, porque minha Bíblia está ultrapassada, compra na linguagem nova que tem aí. Não tem desculpa. Ah, minha Bíblia rasgou. Baixa o negócio no celular que tem lá também. Ah, meu celular não presta. Na internet tem lá. Ah, não tem tempo para entrar. Compra um DVD da Bíblia. Ah, não tem dinheiro. Então tem vergonha na cara, gente. Pelo menos isso depois. Pelo menos isso, né? Se não tivermos tempo com Deus, não haverá ministério em nossas vidas. Podemos até começar alguma coisa, mas só iremos concluir, só iremos chegar ao final se nós tirarmos tempo com Deus. Não tem outra história. Você pode ter um bom grupo de louvor, você pode ter bons equipamentos, bons instrumentos, você pode ter uma boa retórica, uma boa voz, uma boa compreensão, uma boa teologia, você pode ter um bom tempo confortável, bonito, com tudo, mas se você não tirar tempo com Deus, não buscar a santidade no Senhor, nada disso vai te valer a pena. Você vai se frustrar na mão de Deus. Temos que gastar tempo, irmãos. Temos que separar tempo. Eu quero ver uma coisa. Quando é de manhã, tem um relógio dentro de você que já diz: está na hora de tomar café, não é? Lá, inclusive eu quero parabenizar as irmãs, os irmãos que fizeram aqui essas comidas maravilhosas só tem aqui no sul mesmo, no Sul Jesus. Estou dizendo que lá não presta não, é bom também, irmão. Feijãozinho verde, uma carnezinha de sol, aí uma caixinha da conseguiria, né, outras coisas mais, mas vamos lá. Não vai dar fome aqui em mim. Precisamos tirar tempo com Deus, irmão. Precisamos pensar mais em Deus. Precisamos conversar com Ele em nosso espírito. Precisamos ter comunhão com o Senhor. O que é que eu vou pregar? O que é que eu vou anunciar se eu não tenho comunhão com Deus? Às vezes fazemos tanto bem os trabalhos da igreja, fazemos tanto bem os ministérios, mas esquecemos do essencial, que é a presença do Senhor em nossa vida. Tira tempo com Deus, leia a sua palavra, meditar na palavra, não ficar apenas bitolado numa coisa, verifique outras, como diz o pastor Tomás.
Coisas novas aparecem, outras não tão novas, apenas estão só modificando. Como um bom gaúcho, como um bom sulista, coma a carne. Coma a carne. Mas não precisa engolir os ossos. Você está entendendo? Pode comer a carne, meu filho. Não é necessário engolir os ossos. Tem muitas coisas boas que nós devemos praticar e colocar em prática, muitas coisas maravilhosas por aí por fora. Mas não é necessário, não precisa você engolir os ossos. Temos que usar sabedoria, discernimento. Se Deus deu isso aqui para gente usar, então vamos usar. O que é que você acha? Porque o teólogo tal diz isso. Ei, meu irmão, a tua base do teu ministério está aqui na palavra de Deus. Esses homens fizeram, honre eles, mas hoje é você, sou eu. Não esqueça do que eles fizeram, honre o que eles fizeram, mas hoje nós estamos em nossa época, em nosso tempo, e devemos fazer aquilo o que Deus tem nos dado. Ou você acha que se Jesus no tempo dele, o apóstolo Paulo, ou Pedro, ou outros se tivesse um notebook desse, você acha que ele ia usar? Isso aqui é coisa do demônio, não pode isso para lá. Você acha que ele ia dizer isso? Ou que você acha que quando foi na tentação que Jesus teve no deserto, logo depois do seu batismo, quando o diabo, olha, ele usa as estruturas para enganar as pessoas, ele usa as ferramentas para enganar as pessoas, para as pessoas aí do mundo, e às vezes ele está muito mais avançado na tecnologia do que nós. Você quer ver um negócio? Quando estava sendo tentado, e que o diabo chegou para ele, depois de dizer, transformar essas pedras em pães, tá, né? Aí o diabo disse, vou dar um show aqui de multimídia aqui. Vou mostrar aqui um negócio para eles. Abriu um telão, fez, olha, todos esses reinos. O de Davi, né? Mostrou ali, aí puxou assim para cá, e explicou aqui como é esse. Mostrou, não sei se mostrou, mas mostrou, né? Todos esses reis são de Davi. Irmão, o que nós temos de bom hoje em nossa época, vamos usar com discernimento para ganhar vidas para Jesus. Se é um papel de pão com os pregadores, lá não tem, usa para a glória de Deus. Se tem um data show, se tem um tablet, se tem alguma coisa aí que funciona hoje bem, usa para a glória do Senhor Jesus. Usa aquilo que é de melhor para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Porque o que mais importa não são esses trechos, não são essas coisas. O que mais importa é as almas que serão ganhas, irmão. O que mais importa não é, meu amado irmão, se eu vou ter um carro bom, se eu vou ter um carro mais ou menos, sabe? O que importa é se meu carro vai levar pessoas à presença de Deus. Que meu carro sirva a minha família, que meu carro sirva para mim também. Mas o objetivo que Deus deu para ter um carro, para ter alguma coisa, é para usar para a glória dele. Vai quebrar meu carro, que se fosse só imundo e pisa e faz isso. Do lado, meu irmão. Aí fica novinho de novo. Usa para a glória de Deus. Mas se quebrar, ninguém vai pagar. O dono do ouro e da prata paga para você. Precisa mudar, ultrapassar barreiras. Querido irmão, eu quero encerrar com uma leitura de uma palavra aqui para você nessa manhã de hoje. Êxodo capítulo 33, por favor. Não quero ultrapassar, eu quero ultrapassar as barreiras, não a hora. E sabe, irmãos, Êxodo 33. Hoje eu vejo aqui que os irmãos tocam muito bem, né? Amém, né? Louvor, adoração. Quero parabenizar mesmo, cada grupo de louvor que tocou aqui, inspirado por Deus, vocês fazem bem mesmo. Deus abençoe o ministério de vocês. Meu irmão, Deus abençoe, meu amado, Jesus, cada um de vocês mesmo, pelo som, pela boa música. Nossos pioneiros, que é que eles usaram? Porque eles tinham de melhor na época. O que é que eles tinham de melhor na época deles? Instrumentos de sopro, piano, não é verdade?
Me lembro até uma vez, em 94, se não me engano, foi antes disso, Deus, me ajude, que os irmãos fizeram uma caravana e foram para lá, e eu me lembro que levaram uma bandinha, pastor Nelson, vocês vão lembrar agora, mas foi esse mesmo, levaram uma bandinha, não foi, irmão? Um trompete, sax e tal, e sabe, algo maravilhoso para nós, novidade até mesmo para nós lá, não sabia nem sabia que daquele negócio saía som, sabe? Ficou maravilhado e deu efeito. Pessoas aceitaram Jesus. Nós usamos instrumentos e pessoas aceitaram Jesus. O que nós temos hoje? Vamos usar cheio da presença de Deus para que outras pessoas cheguem até Jesus. Ô irmão, uma casa é bom. Eu e minha esposa, glória a Deus, nós conseguimos também o financiamento de uma casa que será menino, onde o pessoal diz que é minha casa, minha vida, né? Lá nós dizemos minha casa, minha dívida. Eu olho para Caleb, meu filho Caleb e Azar, um de 10, um de 5, e eu digo, cuide bem da casinha de vocês. O papai está financiando para vocês. Mas sabe, carro também, mas nada disso para mim dá mais prazer do que ver uma vida sem ter noção de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque carro se acaba, casa vai se acabar, tudo que é material um dia vai ser ultrapassado, mas uma alma que você ganha para o Senhor Jesus Cristo, isso é eterno, meu irmão. É vida, é salvação. Você sabe o que é você ganhar alguém para Jesus, que ela vai ganhar a família dela, os amigos dela, e não tem dinheiro no mundo que pague isso, porque já foi pago na cruz do Calvário por Jesus. Se tivermos essa presença de Deus, nós teremos essa autoridade para levar muitas pessoas até Jesus. Êxodo capítulo 33, eu quero encerrar com a história desse homem, que foi um homem que marcou a história. E eu pergunto essa manhã de hoje: quantos aqui querem marcar a sua história? Quantos querem marcar a história da igreja de Deus? Quantos querem marcar a história da sua família? Quantos querem? Amém? Vamos lá, querido, eu quero ler rapidamente com Jesus, Êxodo capítulo 33, quero iniciar aqui no versículo 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar. Como é que é, irmão? Pode repetir, não tem medo não. Olha que não posso lá, digo para ele: saia desse lugar. Não é aqui não, fica aqui. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amoreus, os hetitas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, né? Versículo 3: vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruir no caminho. Que coisa, né, irmão? Deus dá aquela educação, vocês vão lá, né? Moisés, opa, chegou a hora, vamos conquistar, vai ultrapassar a barreira, vai ser, né? Aí Deus diz: vocês não, mas ó, vão sozinhos, não vou conseguir. Que é, Senhor? Versículo 4: quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Decidirei o que fazer com vocês. Versículo 6: por isso o Monte Horebe em diante, os israelitas, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Versículo 7: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento,
Ele a chamava tenda do encontro. Tenda do quê? Lembra do teu tempo sozinho com Deus. Quem quiser consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. Versículo 8: sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. O pessoal fazia o que, irmão? Observar. Muito bem, vai pegando esses pontos aí, tá bom? Versículo 9: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. O pessoal observava o seu líder, aquele que estava à frente. E quando ele entrava para encontrar com o Senhor, a nuvem vinha e ficava. As pessoas observam. Versículo 11: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Pega esses pontos para você, mano. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, as palavras, discípulo dele, não se afastava da tenda. Um bom discípulo, um bom líder, está sempre perto do seu liderado. Não abandona, não critica, não fala mal, não julga, está ali, é fiel, está do lado. Ah, mas porque meu líder tem erro? Quem é que não tem erro? Faz igual a Jesus, quem é que não tem pecado? Vamos crescer com os erros dos outros, vamos crescer. Versículo 12: disse Moisés ao Senhor. Olha agora o diálogo de Moisés com Deus, presta atenção. Tu me ordenaste, cruza este povo, conduz este povo, mas não me permites saber quem verás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Versículo 13: se me vê com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Intimidade. Olha a intimidade que o homem tinha para falar com Deus. Como quem fala com um amigo. Não é aquela oração assim, nosso Deus, Pai de Moisés. Não, mas um diálogo, não era um monólogo, era um diálogo. Faça a paz. Olha o que diz ainda no finalzinho do versículo 13: lembra-te de que esta nação é o teu povo. A igreja de Deus, ela é povo de Deus. Como diziam os pioneiros, este é o ideal. Sermos igreja que pertence a Deus. Não é qualquer coisa. É bíblica. Igreja que pertence a Deus. Versículo 14: respondeu o Senhor. Aí, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou. Olha só como Moisés era usado, né? Ele disse: ó, meu filho, aí com você, vou dar descanso. Falou assim. Moisés falou para ele: versículo 15: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Ele é ousadia desse nome. Agora por que ele era ousado assim? Intimidade, face a face. Conhecia a Deus, Deus conhecia ele, eram amigos. Um amigo conhece o outro. A intimidade que Moisés tinha com Deus, e até falar assim: ó Senhor, não, nada feito. Nada feito. Se tu não fores conosco, a gente não vai aqui, não. Vamos ficar aqui. Olha só. Versículo 17. Como disse o pastor Ronaldo, 17. Não, desculpa, é o 16. Então, como ele disse também, 16. Como se saberá que ele é o teu povo? Podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares. Que mais
anos, nós temos que fazer algumas coisas por bem em nossas vidas. Uma delas, o preconceito que nós temos de região para região. E que achar que um é superior ao outro. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? De superioridade? Que cada um considere o outro superior a si mesmo. E sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que a palavra quer dizer com isso? Que alguma coisa o Jessé é superior a mim e eu tenho que ter humildade para aprender com ele. Que alguma coisa a irmã da cozinha é muito superior a mim que eu tenho que aprender com ela. Ela sabe cozinhar muito bem, eu não sei fazer nem um ovo. Então eu tenho que ter humildade para aprender com a irmã. E dizer, irmão, poxa, como é que eu faço com essa comida aí? Que comida maravilhosa, gostosa. Se eu for para a cozinha, é um desastre. E a irmã tem que ter humildade para dizer, pastor, eu queria pregar igual o senhor. Então, irmão, me ensina a cozinhar. Você está entendendo, amado? Que no reino de Deus ninguém é maior do que ninguém. Que Jesus diz, você quer ser o maior no reino? Então, muito bem, faça como eu fiz, lave os pés dos seus discípulos. Sirva a eles, dedique tempo para eles, se esforce por eles. Quem quer ser o maior no reino de Deus, que sirva não apenas a uma minoria, não apenas a um grupo, não sirva a todos. Entendendo? E para a gente compreender essas verdades de Deus, nós precisamos ter intimidade com o Senhor, porque se nós não tivermos intimidade com Deus, nós vamos pensar só em nosso propósito, em nosso prazer, em nosso povo, em nosso... Nós não temos nada, tudo é de Deus, tudo é dele. As nações são deles, os povos são deles, as culturas foi ele que criou, foi ele que fez. Nós só temos que obedecer a sua voz, eu falei com o apóstolo Paulo. Serviu tanto os israelitas como também serviu aqueles que estavam longe. Como disse o apóstolo Paulo, não com orgulho, mas disse, eu fiz mais do que os demais. Porque os outros se concentravam apenas ali em oração, ler a palavra e abençoar tal. O apóstolo Paulo rompeu as barreiras, ele foi mais além. Sofreu por amor ao Evangelho de Jesus, mas foi para isso que Deus chamou ele, para ir mais além. Ultrapassou as barreiras da sua época. Quantos livros e epístolas nós temos que o apóstolo Paulo escreveu ou que escreveram junto com ele? E eu pergunto, quantos tem de Mateus? Quantos tem de Pedro, Paulo, de Tiago, os outros? O apóstolo Paulo fez mais. Por que ele fez mais? Porque ele ultrapassou as barreiras. Deus está nos convidando, igreja de Deus. Deus está nos convidando para a gente ultrapassar barreiras, mas não ultrapassar e nem pisar em ninguém. Entende o que eu estou dizendo nessa manhã? Não ultrapassar, não pisar ninguém, nem os nossos irmãos, nem os nossos pioneiros. Ao contrário, vamos honrar esses homens, porque eles fizeram e ainda estão fazendo. Honrar as pessoas que vestiram a camisa e hoje estão vestindo a camisa da igreja de Deus. Honrar o irmão Helmut, que deu sua vida à obra de Deus. Honra aquele que honra, diz a palavra de Deus. Precisamos disso, meus irmãos. Esquecemos, somos os melhores, Nordeste é inferior, São Paulo mestre, sabe, irmão, como nós somos limitados, muitas vezes vou pensar assim. Deus quer usar a todos que estejam dispostos a ser usados por Ele. Não se surpreenda, porque também disseram, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré. Sabe quem veio de lá? O Salvador de toda a humanidade. Então não é questão de cultura, não é questão de região, não é questão de país. É a questão quando nós temos manifesta a presença de Deus em nossa vida. E Deus quer isso para mim, Deus quer isso para você, Deus quer isso para a igreja de Deus, para que continue a chama, a viva, acesa em nossas vidas. Não se desvie, tenha equilíbrio. Ainda continua ecoando o mesmo lema dos nossos pioneiros: verdade, santidade, unidade. Não adianta viver uma vida pitolada na palavra de Deus
Eu tenho dito e pregado na nossa igreja que é o seguinte: você quer amar a pessoa? Amar não é só, ou como você está ali, amar não é só feio, não é só chegar junto, amar. Isso também é. Sabe o que é amar? Respeita teu irmão. Ele tem ideias talvez diferentes da sua. Você não é obrigado a você concordar com as ideias dele. Respeita o ponto dele. É parar um pouco e pensar, rapaz, tem alguma coisa boa que eu posso aprender com essa ideia desse nome. Alguma coisa vai aprender. O bom ou ruim, mas é aprender. Amar é respeitar, é chegar junto, é compreender que é um ser humano, como disse o irmão aqui que pregou, que tem coração que bate igual o seu, que tem sangue nas veias igual o seu também, que tem um espírito também que vai voltar um dia para Deus. Ou será que lá no céu, na eternidade, onde está o irmão, será que vai ter um lugar separado? Não sei, de onde você veio, meu filho? A igreja de Deus, tá bom? Vai pegar fila ali é o lugar da igreja de Deus. Você não anda na Assembleia, ó, lugar ali. Ah, você anda, você é nordestino, cabeça chata, boba, peraí, deixa eu ver aqui uma luzinha chata para você. Jesus deu sua vida para todas as pessoas. Jesus deu seu sangue para todos, para os pioneiros, para mim, para você e para aqueles que ainda virão. Intimidade com Deus é o segredo, meu amado. Intimidade com Deus é o segredo, minha irmã. Nenhum ministério cresce se não tiver intimidade com Deus. Ferramentas podemos utilizar, umas servem para isso, outras servem para aquilo, Deus que não serve para nada. Mas quem dá o direcionamento do teu ministério é Deus. Se você tiver intimidade com Ele, assim como fez Moisés. Moisés, ele tinha tanta intimidade com o Senhor que ele derretia o coração de Deus quando falava. Ele derretia o coração de Deus, porque Deus conhecia ele e ele conhecia Deus. Moisés, ele condicionou que não iria a lugar nenhum sem a presença manifesta de Deus. O que adiantaria ganhar o lugar que manda leite e mel, a terra prometida, se a presença de Deus não estivesse com eles? O que adiantaria conduzir o povo se a presença de Deus não estaria com o povo? O que adianta chegar aos 100 anos de igreja de Deus se a presença de Deus não estiver com todos nós? O que adianta só Moisés? Tá beleza, é só eu mesmo, né? Eu sou indo contigo, tu é indo comigo, o Senhor gosta de mim, então tá bom, bora, vamos assim mesmo. O que um líder ele quer para o seu coração, ele também quer para a sua igreja. O mesmo desejo que ele tem dentro da presença de Deus, ele quer que os irmãos da sua igreja também tenham o mesmo. Ele fica preocupado quando ele vê no banco, está faltando irmão tal, está faltando fulano. Eu conheço com cada um dos meus irmãos, das minhas ovelhas lá na igreja, eu conheço, eu sei que quando está faltando, eu sei quando não está vindo. E sabe o que eu faço? Eu me preocupo com ele e pergunto à liderança: irmão, por que fulano não veio hoje? Ah, mas toda coisa, então ligue para ele, vai lá na casa visita, vai na casa dele, sabe por que ele não veio comigo? Se preocupar, amar os irmãos, não só de palavras, mas de atitudes. Moisés, ele foi incrível diante de Deus. O versículo 15 está aí dizendo: então Moisés declarou assim: não vós conosco, não nos envie. Se Deus não for com a igreja de Deus, não haverá chama acesa, não haverá futuro. Deus tem que estar no meio desse povo, Deus tem que estar com os líderes, Deus tem que estar com cada um, com as crianças, com todos nós. Se Deus não for conosco, não chegaremos a 100 anos. Hoje existe em nosso meio pessoas que muitas vezes só são observadores. Onde estão os adoradores que adoram o Pai em espírito? Muitos vêm só para observar. Talvez nessa manhã tenha pessoas aqui observando o que eu vou pregar, eu vou dizer. Eu não estou aqui para agradar homens, estou aqui para agradar a Deus. Alguns vêm para observar. O Moisés também não foi diferente. Quando ele entrava na tenda, muitos ficaram na porta das suas tendas observando o que ele estava fazendo. Observadores.
Pessoas que só vê a manifestação da presença de Deus na vida dos outros, mas só são observadores. Mas há aqueles que querem adorar a Deus de verdade. Aqueles que sentem a mesma chama ardendo aí no seu coração. Você sabia que Daniel Simeone, sabia que ele, quando pregava, quando ele anunciava a mensagem de Deus, na verdade, na santidade, você sabia que há momentos que quando orava, pessoas eram curadas, eram cegos, eram curados, aleijados eram curados. E eu pergunto, por quem aprendeu isso? Será que ele viu na época algum pastor Rodomiro lá? Será que ele viu na época alguma igreja pentecostal se manifestando? A intimidade, o fogo de Deus, a vida de santidade faz coisas maiores do que Jesus fez. Você entende? Essas coisas muitas vezes não comentamos, né? Mas era um homem cheio de Deus, era um homem que tinha autoridade nas suas palavras, que quando falava as coisas aconteciam, não porque ela era grande, mas porque a presença de Deus na vida dele era grande. Temos que aprender isso, meus amados irmãos. Temos que viver isso, meus amados irmãos. Queremos ver nossa igreja crescer, queremos ver nossa igreja expandir. Temos que tirar tempo de intimidade com Deus para ultrapassar qualquer barreira que vem à nossa frente. O vertical vai gerar o horizontal. Precisamos entender isso. Os adoradores são pessoas que dão resposta ao toque de Deus em suas vidas. Quantos aqui nessa manhã de hoje querem dar resposta ao que Deus está falando no seu coração? Então, qual é o segredo para cultivar essa presença no universo de Deus? Não apenas no momento, não apenas no culto, não apenas numa conferência, numa convenção. Não. Nosso fogo não precisa ser fogo de palha, nem fogo de exagero. Não precisa ser isso. Não precisa ser isso. Biblicamente a gente sabe que são dons que o Espírito Santo faz como quer, como vem, sopra onde quer, vem onde quer, faz como quer. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é o Deus, nós somos o seu povo. Ele faz da maneira dele. Muitas vezes nós queremos fazer da maneira nossa, da maneira do homem, mas Deus faz da maneira que Ele quer, porque é Ele quem manda na igreja de Deus. É Ele quem manda em minha vida, é Ele quem manda na minha família, é Ele quem manda em nosso ministério. O ministério é dele. Nós somos apenas como um saxofone ou como um trompete daquele que os irmãos usavam, um instrumento para levar outras vidas aos pés do Senhor. Cultive uma oração genuína com Deus, meu amado. Não só, sabe, reclamar, Deus me dá, Senhor, estou passando por uma prova. Não, as provas vêm para você crescer e ser aprovado. As dificuldades vêm para que você ultrapasse. Como o exército teve dificuldade, olha aí a situação, um povo obstinado, um povo que Deus fazia, mas o povo não acreditava. As coisas aconteciam, mas o povo não estava nem aí, reclamando. Graças a Deus, porque aqui ninguém reclama de nada, né, irmão? É que de Deus, o povo é o povo que não reclama, não é verdade? Oh, glória, seminarista não reclama de nada, né? Pastor, será que a gente não é igual com Israel? Mas só que é o seguinte, eu tenho certeza que a liderança que está aqui nessa manhã de hoje, ela não quer entrar na terra prometida sozinha, ela não quer ultrapassar as barreiras sozinha, ela quer levar junto o povo que reclama, ela quer levar junto o povo muitas vezes teimoso, porque eles sabem que Deus fará muito desse povo. Meu amado, estou terminando, viu? Não paciente. Lembre-se que orar para Deus não é um monólogo, não é algo do feito, não é, Deus não está vendo isso em você. Tem irmãos que quando algum líder pede para irmão fulano, por favor, ore por isso, se treme todo na base, né? Não. Aconteceu isso com a gente lá numa partida de futebol, e no final do futebol tem uma comunhão, né? Os lances, os negócios lá, né? E aí eu cheguei com um irmãozinho, né? Aí eu me surpreendi esse dia. Diz, irmão, Márcio, queridos, estamos aqui juntos, né? Nesse momento de refeição, né? De comunhão, de alegria. Eu gostaria de pedir ao irmão fulano aqui que ora, só que o irmão disse, Deus me livre, pastor. Eu olhei para cá e digo, não era
Tá crente agora, rapaz. Aí eu insisti, né? Então, mano, confessa a alguém. É só o irmão que ora, né? Aí pediu para outro. Não, quem vai orar falando, misericórdia. É isso. Oração não é para ser monólogo. Oração é diálogo. Oração é coração aberto. Diga aquilo que você sente dentro do Senhor. Fale com Ele. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir as tuas palavras. Ele quer ouvir o teu coração. A sinceridade. Deus, eu sou limitado nisso. Deus, eu ainda estou. Deus, não está fluindo isso na minha vida. Deus, eu preciso, meu Deus, fazer com que isso morra no meu coração. Ou é orgulho, ou é inveja, ou às vezes pensamentos depravados, ou coisas que precisam morrer no nosso coração. Temos que ser sinceros com Deus, porque Ele é sincero conosco. O pastor falou aqui sobre a questão do pão diário, né? A questão da Bíblia. Muitos têm preguiça de ler a Bíblia. Querido, tem um pão diário, você quer que os irmãos leiam lá também lendo. É um pãozinho diário. Lá tem as porções bíblicas, vai acostumando, vai lendo. Torna a palavra agradável para você. Assim que você precisa se alimentar, como eu falei de manhã, o estômago pede, né? De meio-dia, você tem que almoçar, daqui a pouco almoçar, não é verdade? Porque o corpo precisa, pede, senão você vai ficar igual o pastor Jefferson. Precisa! Olha que eu, dentro de 300 gramas, eu não vou lá para o sul do Nordeste, né? Tanto que eu já comi gostou daqui desse lugar. Mas porque o corpo pede, se você não come, vai acontecer, mamãe. Vai ficar fraco, vai cair. Assim também o teu espírito pede a porção da palavra, da verdade de Deus para a tua vida, para o teu ministério. O teu espírito pede, você sabe disso, você sabe que tem momentos que você quer falar a palavra, mas não sabe. Precisamos voltar à Bíblia, como diz os nossos pioneiros, voltar à palavra. Observe as coisas que estão acontecendo, observe as coisas da sua época, coma a carne, observe o que é bom, veja o que os outros estão comendo também, aprenda com os outros irmãos, cresça junto com eles, mas não deixe de se alimentar na palavra de Deus. Bons livros teólogos é bom, bons teólogos fizeram coisas boas, é bom observar, é bom pegar essas coisas para nós, mas não deixe de falar a palavra de Deus. Não deixe, seja guiado pelo Espírito de Deus. Seja guiado pelo Senhor. Ele vai te dar o caminho, Ele vai te dar a direção. Assim como muitos falaram, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Se você também não sabe o que fazer, seus olhos precisam estar no Senhor. Desculpe por ultrapassar o tempo. Não queria fazer isso, mas eu quero encerrar em nome de Jesus com o finalzinho desse texto. Olha na sua Bíblia, por favor, versículo 18. Se você é escolhido de Deus, Deus vai te direcionar para quem Ele quer. Se você é escolhido ou escolhida do Senhor, tenha confiança. Foge do seu caráter como verdadeiro líder de Deus. E tenha ousadia na obra do Senhor. As coisas no Nordeste não vão acontecendo, não é por acaso, não. As coisas no Nordeste estão acontecendo é porque está oba-oba, festinha para cá, não é isso não. As coisas lá estão acontecendo porque pessoas estão pagando preço para que isso aconteça. Pagando preço. Ninguém sabe, mas tem pessoas tirando tempo e jejuando pela minha vida até agora. Lá no Nordeste. Deus quer usar você. Se Deus te chamou para essa obra é porque Ele quer usar a sua vida. Se Deus tem algo sério com você, como disse o pastor Nelson Minha há muito tempo atrás, se você tem algo sério com Deus, Deus tem algo sério com você também. Se você quer levar em seriedade o seu compromisso, ultrapassar barreiras, de ter comunhão com o Senhor, intimidade com Ele,
pode ter certeza de uma coisa: Ele vai honrar aquilo que o seu coração deseja. E disse Moisés, olha o que Moisés foi usado na presença de Deus, irmão. E nessa manhã de hoje eu convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, a ser usado na presença de Deus. Ah, mas fulano não quer, ciclano não quer. Ei, o negócio não é com fulano, com ciclano, não, é com você. Ah, mas o que é que vão dizer? Ei, meu amado, vida só temos uma. Vida só temos uma. E Deus mostrou aqui ontem, o tempo do irmão Helmut, continuou. A qualquer momento vai terminar para mim e para você. E eu pergunto: você está fazendo valer a pena o tempo que Deus tem dado para você aqui nessa terra? Como você vai ser lembrado daqui aos 100 anos de igreja de Deus? Como vão olhar para você? Ah, foi uma irmã, foi irmã, Passa 2 meses, quem faleceu? Ah, foi irmão, irmão. Passa 6 meses, a pessoa, quem mesmo morreu? Não fez diferença na sua geração. Até hoje falamos de Daniel Santuano e outros irmãos mais que fizeram a obra. Por quê? Porque eles marcaram o tempo dele, a geração dele nos deu exemplo também. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós também temos a capacidade de marcar a nossa geração. Eu não quero apenas deixar uma igreja numérica com muitas pessoas, com muitas vidas, não! Eu quero deixar um legado para os meus filhos, para minha esposa, para os meus amigos, meus irmãos. Eu quero que um dia eles saibam que existe um cara na festa que foi invocado no Nordeste, que ganhou almas pelo Senhor, que fez diferença na sua família. Hoje, justamente hoje, fez 5 meses que minha mãe foi para cá, e 4 que meu tio também. Eu sinto pelos irmãos aí, a família, eu quero abraçar depois. Minha mãe, nós ganhamos ela para Jesus. Minha mãe fez a obra de Deus ali no Nordeste também, deu a contribuição dela. Formou um grupo de cantores e cantores lá, que até hoje permanece. Até hoje o nome dela é lembrado lá, sabe por quê? Seu caráter, sua humildade e seu amor pela obra do Senhor Jesus. Como é que você vai ser conhecido? Já pensou nisso? Ah, foi o irmão que tocou um instrumento. Ah, é. Ah, foi o irmão que dirigiu uma escola bem dominical. Ah, mesmo. Você só tem essa vida mesmo. Você só tem essa vida que Deus te deu a oportunidade. Faça a diferença. Conserte o teu vertical com Deus, e o teu horizontal vai ser uma bênção. Faça a diferença. Tenha ousadia. Chegue mais perto de Deus. O que é que a Bíblia diz? Achega-te a mim e eu também me chegarei até vós. Precisamos chegar mais perto dele. E olha só como Moisés foi usado. Versículo 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Olha a ousadia de um amigo para um amigo. Só um amigo faz uma pergunta desse para o outro. Peço-te que me mostre a tua glória. Olha a intimidade que ele tinha com Deus. Como é que Deus ficou agora diante dessa resposta? Como é que ficou o coração de Deus agora diante disso? Ele é meu amigo. Eu confio nele. Ele me conhece. Versículo 19. E Deus respondeu: olha só, diante de você vai passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí? Você acha que Moisés disse: beleza, tá bom, obrigado? Ousadia de um servo de Deus vai mais além. Um servo de Deus não desiste daquilo que quer.
Um servo de Deus, ele faz a obra do Senhor, tendo ou não tendo, estando ou não estando, aplaudindo ele, ou degrinindo a imagem dele, ele não quer saber, porque ele entende que agora não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Um servo de Deus, ele vai mais além. Versículo 20, e acrescentou: você não poderá ver minha face. Balde de água fria, não foi, Moisés? Você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Santidade de Deus tão grande, tão tremendo, que ninguém podia ver a Deus e continuar vivo, porque nós somos limitados. O que é que você acha? O que é que um amigo faria para um amigo na hora dessa? Sabe uma coisa, Mário? Um amigo faz coisas às vezes impossíveis para outro amigo. Um amigo às vezes sai do Rio Grande do Norte para vir para mais de 3.000 quilômetros para estar junto de outros amigos. Um amigo pega ônibus e sai da sua cidade para estar numa convenção como essa. Um amigo chega junto, ora com o outro, derrama óleo sobre o outro, abraça o outro. Amigos fazem coisas impressionantes com outros amigos. Amigo que tem intimidade, amigo que está junto. Olha a resposta de Deus no coração de Moisés, versículo 20. E prosseguiu o Senhor: aqui um lugar perto de mim. Deus conhece o coração também. Deus sabe o que você pensa. Aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Onde estamos, Moisés, hoje na igreja de Deus? Onde estão as pessoas que querem chegar perto do Senhor com a intimidade como esse homem teve, de saber que seu povo era um povo reclamão, um povo obstinado, mas queria levar seu povo até essa intimidade com Deus? Quantas vidas nós vamos ver aqui na igreja de Deus, nossos pioneiros, homens que são colunas indo embora, e nós ainda continuamos batendo boca um com o outro, reclamando um do outro, teologias, coisas que vão passar. O Senhor nos convida nessa noite, nessa manhã, a ultrapassar barreiras que talvez você deve ter colocado no teu coração, na tua vida. Deus convida a sua igreja a estar mais íntima, para voltar à Bíblia, para voltar à vida de santidade, para continuar a chama arder em nosso coração da santidade ao Senhor. Deus convida a gente a ser mais íntimo dele. Se você entendeu essa mensagem desta manhã de hoje, eu convido vocês a se colocar de pé. Deus nos convida a pagar o preço. Há muitos lugares aqui em Curitiba, no Paraná, para ser feito para o Senhor. Quantas vidas estão aí morrendo? Quantas vidas estão aí nesse momento com um revólver do seu lado, pensando em acabar com a sua vida? Quantas vidas estão desiludidas, decepcionadas com aqueles que se dizem cristãos, discípulos de Jesus? Amor pelas vidas, irmãos. Amor pelos membros da sua família.
amor por aqueles que fizeram a obra de Deus, honrar aqueles que nos honraram. Não podemos ultrapassar as barreiras sem reconhecermos os homens que investiram suas vidas para que hoje possamos estar aqui também. E não podemos honrar esses homens que fizeram os 90 anos de igreja de Deus se nós também não ultrapassarmos as barreiras e fazermos hoje ainda para o reino do Senhor. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Eu gostaria que você nessa... Eu não quero convidar você a vir à frente, não. Não quero. Eu quero que o Espírito Santo convida você a estar à frente. Não venha só por mim. Não venha só por mim. Não venha só porque vai ter uma oração. Não venha só por isso. Se você compreendeu o que Deus falou com você nessa manhã de hoje, e Ele vai falar muito mais ainda daqui a pouco. Se você compreendeu que Deus quer usar a sua vida, se você compreendeu que o teu ministério na mão de Deus vai ser poderosamente, se você compreendeu que você vai fazer muito mais ainda, se você compreendeu que Deus nessa manhã de hoje está dizendo: filho, era isso que eu queria dizer para você, fale comigo, chegue mais perto de mim, que eu quero revelar coisas grandes para a tua vida que você não conhece ainda. Se você quer isso, se o Espírito Santo de Deus, essa chama está dentro do coração, venha através do Espírito Santo. Quero convidar meus amigos, pastores e pastoras, também estarem aqui à frente. Sabe, meus amigos, a boa obra que Deus começou na tua vida ainda não acabou. Ele vai completar. A boa obra que Deus começou em você, Ele não acabou, Ele vai completar. Ele é fiel para isso. Deixe que o Espírito de Deus fale a tua vida durante esses dias. Se achegue-se mais perto do Senhor, Ele chegará mais perto de você. Não importa a tua idade, não importa de onde você veio, de onde você é, não importa quanto tempo de ministério você tem ou ainda vai ter. O que importa é que Deus está nesse lugar. O que importa é que a presença dEle quer se fazer real em nossas vidas. Cada dia mais devemos levar essa tocha do fogo de Deus adiante. Deus me conceda chegar aos 90, aos 100 anos ou mais. Se eu não chegar lá, Deus, por favor, que os meus discípulos cheguem, que os outros cheguem, Senhor. Mas por favor, Deus, não pare. Nós não vamos arredar o pé se o Senhor não for conosco. Eu não quero honra, eu não quero glória, eu não quero grandeza, Deus. Se Tu não estivesse na minha vida, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com a igreja que pertence ao Senhor, não nos deixe ir. Quando você chega à frente, eu quero pedir permissão para estar orando pelos pastores que estão aqui, e eles vão orar pela vida de cada um de vocês. Não tenha medo de Deus, não tenha medo de responder o seu chamado. Talvez você diz: poxa, eu queria tanto mais, tira-se mais. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na tua vida. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça. Graça, Pai. Oh Deus, como é um privilégio poder ser teu cooperador na tua obra, na obra mais grandiosa desse mundo, Deus. Como é bom, Deus, poder ser teu servo, Deus. Como é bom, Deus. Oh Deus, como é bom pagar o preço, as injúrias, os julgamentos, as pedradas. Deus, tudo isso para
amam. E saber que depois dessa vida, a vida é eterna com o Senhor lá em cima. Deus abençoe teus servos que estão aqui nessa manhã de hoje. Esses homens que foram levantados, essas mulheres que foram levantadas junto com esses pastores, Deus. Senhor, o Senhor conhece e sonda cada coração, cada vida. O Senhor sabe o amor que eles têm pela tua obra. O Senhor sabe o amor que eles têm pela igreja de Deus. O Senhor sabe, Deus, o quanto eles querem ver a sua igreja crescendo, sadia. O Senhor sabe o quanto eles querem ver sua família sendo restaurada. O Senhor sabe o quanto é que eles querem ter, Senhor, de ter essa presença manifesta em seus corações. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus, faz o teu mover em nosso meio, Deus. Não queremos deixar passar o teu mover, não queremos deixar passar, Deus. Há momentos que o teu mover vem, como foi no início da história da igreja de Deus. Há momentos que o Senhor parou um pouco, o Senhor ficou em silêncio. Mas eu sinto do Senhor, meu Pai, que o Senhor está dando um novo mover para aqueles que querem fazer a tua obra. O Senhor está passando de novo sobre esse lugar, sobre nossas vidas, sobre nossas congregações. E nós não podemos perder a oportunidade, Deus. Nós queremos, Deus, nós queremos dizer sim ao teu chamado, sim à tua obra, sim àquilo que tu tens no nosso coração, Senhor. Não permita que as coisas desse mundo possam ofuscar a nossa vida espiritual. Não permita, Deus, que o nosso conhecimento intelectual seja maior do que a nossa vida espiritual contigo, Deus. Não permita que o orgulho, o ego, a vaidade seja maior. Não permita, Deus. Se tu não fores conosco, nós não iremos. A tua presença é o mais importante. A tua presença é o melhor para a minha vida, para a vida dos meus amados pastores que estão aqui nessa noite, nessa manhã. E eu tenho certeza, Deus, que o Senhor irá usá-los grandemente nessa obra. Eu tenho certeza, Deus, 90 anos de igreja de Deus. Daqui a mais 10 anos, esse lugar será muito pequeno para o que há de vir. Oh Deus, por isso, que a tua unção, que a tua bênção esteja em cada coração de cada pastor, de cada pastora, de cada homem de Deus, de cada mulher de Deus que está aqui nessa manhã de hoje, Deus. Faz a tua obra, Senhor, nos faz voltar a Bíblia, nos faz voltar a santidade ao Senhor, nos faz voltar a comunhão genuína, de estarmos juntos com um só propósito, de glorificar o teu reino, Deus. Por isso, Senhor, faz a tua obra agora em cada pastor e cada pastora, para que a mão que ele tocar, a mão de autoridade que ele era tocar, seja a mão que vai manifestar a presença do Senhor em vidas de muitos que estão aqui nessa manhã, Deus. Amado pastor, amada pastora, ore por aqueles que estão aqui à frente. Ore pelos que estão à frente. Ore por aqueles que tomaram um passo de estar aqui. E eu sei que talvez tem alguém que estão nas cadeiras, estão dizendo, eu não vou, eu não preciso. Mas Deus sabe que nele você é mais que vencedor. Abençoe, Deus, a tua igreja, a tua obra, Deus. Abençoe, Deus, o teu povo, Senhor. Que possamos crescer na verdade, na santidade e na unidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmão. Amém, irmão. Deus abençoe sua vida, irmão. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe você. Faça a